Bem-vindos ao podcast da Instável. Este podcast faz parte de um projeto chamado Envolvimento, um projeto de mediação de públicos que tem por objetivo melhorar e facilitar a experiência do público ao assistir a espetáculos de dança contemporânea. Nestes episódios, conversamos com coreógrafos, intérpretes e outros convidados sobre as diferentes atividades da Instável Centro Coreográfico. Do Terreiro ao Mundo é a nova criação da Companhia Instável em 2025, concebida por Clara Andermatt a partir de uma encomenda do Teatro Municipal de Vila Real. Inspirado no universo dos Pauliteiros de Miranda, o espetáculo reúne em palco 4 bailarinos e 2 músicos, num diálogo entre corpo, gesto e som. Depois da estreia em Vila Real, segue agora em circulação nacional. Clara Andermatt, pioneira da nova dança portuguesa, tem uma carreira marcada por cerca de 60 criações, apresentadas em Portugal e no estrangeiro, muitas distinguidas com prémios. A sua linguagem artística reinventa-se constantemente, cruzando culturas, linguagens e corpos entre o artístico e o inclusivo. Luís Pedro Madeira, multi-instrumentista e compositor natural de Coimbra, tem vasta experiência em música para cinema, teatro e dança, colaborando com diversas companhias e projetos e destacando-se pela forma como integra o património tradicional em novas criações. Juntos, desenvolveram a composição musical e sonora da peça Do Terreiro ao Mundo. Bem-vindos, Clara e Luís Pedro. Bom dia, Clara. Bom dia, Luís Pedro. Bem-vindos a mais um podcast em Instável, desta vez sobre o espetáculo que estreou recentemente em Vila Real, do Terreiro ao Mundo. E a primeira questão que eu colocaria seria exatamente sobre o tema da peça, a dança dos pauliteiros, que é uma manifestação muito específica de uma determinada zona do país, e perguntava como é que foi o processo criativo. Houve um processo criativo para a parte coreográfica, houve do movimento, houve um processo criativo para a parte da música. Se calhar começava pela Clara, como é que foi transformar esta arte de rua, esta arte de terreiro numa arte de palco? Bom dia também, bom dia Marta, olá Luís Pedro. Olha Luís Pedro, podes entrar na conversa, está bem? Pronto, eu vou Claro. fazendo coisas e tu complementas. Uhum. Não é isto começa por um convite e por um convite também a fazer uma peça sobre este tema, não é? Pronto. Ah, Portanto, o tema não foi escolhido por mim. Eu aceitei de bom grado e gostei bastante do tema em si. Pronto, e o início começa, não é? Começa assim na nossa cabeça, começa, não é? Desde o momento que é lançado este desafio. Nós continuamos com a nossa vida, não é? Mas as coisas vão estando, não é, na nossa cabeça, assim, de uma forma consciente, inconsciente, e tudo o que acontece vai sendo direcionado, no fundo, para, não é, para entrar no caminho e aqui assim dos pauliteiros. Eu convidei desde logo o Luís Pedro para estar comigo nesta aventura. Aliás, nós já trabalhámos várias vezes em conjunto, e tem sido sempre umas colaborações muito, muito especiais, e nomeadamente também neste território da dança e da música tradicional portuguesa. Portanto, para esta manifestação artística, eu não tinha dúvida que queria trabalhar com o Luís Pedro. O nosso início começou de conversas do que é que como é que iríamos pegar, não é? Nesta manifestação artística e tão rica e tão identitária de uma região. Um, e fomos começando a desbravar caminho no sentido de perceber onde é que os pauliteiros se inserem, onde é que eles estão, não é? No fundo ir para a vida que acontece
primeiro que tudo, não é? Pronto, portanto, começámos, enfim, a investigar, a ler, a ver vídeos, e a perceber como é que realmente iríamos pegar, nesta, enfim, eh, nesta beleza, não é? Que são estes pauliteiros. Obviamente que não iríamos pôr agora os pauliteiros, não é, na sua essência, em palco, portanto foi um caminho de transformação, e Luís Pedro, podes entrar, podes entrar. Sim, eu acho que há um problema metodológico de conceito, logo à partida, quando nós pegamos nestas coisas das manifestações populares, no tradicional, porque todas as manifestações etnográficas e folclóricas folclorizaram-se no nosso país, não é? Tornaram-se às vezes até um bocadinho, este termo é um bocadinho duro, mas tornaram-se um bocadinho estéreis quando foram passadas para os palcos, quando foram tiradas do seu contexto. Neste caso, por exemplo, seria claramente uma dança de comunidade. Depois podemos falar um bocadinho sobre o que é que ela seria, mas de repente ela foi levada, e é muito engraçado que nós apanhámos esta dança e esta manifestação num momento interessante, onde esta folclorização, este levar os pauliteiros para os palcos tem agora muita força e está inclusivamente com algumas convulsões, nomeadamente com a entrada de grupos de pauliteiras, com o aparecimento de imensos grupos, um grupo quase por aldeia, e nós queríamos ir um bocadinho, ter um olhar a pairar sobre este fenómeno todo. Não queríamos olhar só para os pauliteiros que estão em palco, não queríamos olhar só para os vídeos que há, sei lá, por exemplo, dos programas do Giacometti que foram gravados para a RTP, com pessoas ainda a dançá-los no meio da comunidade, e depois queríamos também, como a Clara estava a dizer, dar-lhe um entorno, dar-lhe um mundo à volta. Não tem lógica nenhuma nós olharmos, já que nós nunca vamos ser. Há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar nestas coisas da música tradicional e da dança tradicional, alguém me disse sempre, que até era por causa do Dufes, disse sempre, por muito bem que alguém aqui do grupo que eu fazia parte, por muito bem que alguém aqui venha a tocar a Duf, nunca há de ser uma adufeira da Beira Baixa, porque elas têm a vida delas, o contexto delas, e aqui é a mesma coisa, por muito bem que nós preparássemos os nossos pauliteiros, eles nunca seriam, mas se nós lhes dessemos, mas nós queríamos dar-lhes um mundo à volta, não é? Neste caso, por causa de um texto que depois a Clara encontrou, demos-lhe um reino maravilhoso à volta, não é? Demos-lhe este contexto todo que torna aquela manifestação muito mais rica, porque não acinge só àquilo que lhe foi retirado, a esse aspecto. Por isso é que nós às vezes usamos a palavra folclore vem de folk, de povo, não é? E nós às vezes usamos-la num sentido quase pejorativo, não é? Aquela coisa de, isso é muito folclórico, não é? É muito folclórico porque às vezes tiraram só as flores dos pauliteiros, ficámos só com esse ruidinho lá em cima e perdemos um bocadinho daquilo que tudo aquilo tem. E, portanto, nós tentámos fazer esse trabalho de cavar um bocadinho mais fundo para depois, quando dessemos e quando trabalhássemos com os intérpretes, conseguirmos ter um lado mais intenso, mais bonito, não é? E sobretudo que eles não aparecessem assim do nada, não é? Que não aparecessem, lá está, com esse lado, sem ter uma ligação ao território que rodeia, às pessoas, às manifestações do pagão Claro, e do religioso, tudo isso acho eu que claro. depois foi trazido aos pouquinhs, não é? Sim, sim, foi todo esse contexto. Aliás, tanto nós também, neste processo, tivemos a oportunidade de ir, eu, o Luís, a Vera Santos, que é nossa assistente, e o Sérgio Cobos, que foi também convidado, que é o nosso gaiteiro,
e fomos fazer uma pesquisa a Miranda, não é? Portanto, estivemos no local, estivemos com grupos de pauliteiros, estivemos em diversas povoações, falámos com as pessoas idosas, vimos as pauliteiras, como diz o Bispo Pedro, não é? Que agora também já existem, e muito bem, e muito bonitas, e cheias de vida. Tivemos a oportunidade de falar com Mário Correia, um etnomusicólogo também com um conhecimento vastíssimo, perceber também não é, toda enfim, estas diferentes opiniões, de onde é que nasceram os pauliteiros. Também não entramos nesse lado mais obsessivo de querer uma explicação muito concreta. E pronto, e nessa recolha toda de informação, nessa quantidade também de livros, abrimos uma drive em que todo o elenco, não é, tinha acesso. Portanto, também o elenco, obviamente, teve o seu processo de pesquisa e inclusivamente também porem coisas na drive que encontravam. Como o Luís Pedro diz, houve aqui assim, não é, para mim, este texto de Miguel Torga, que é do livro Portugal e que tem um texto, uma parte específica de Trás-os-Montes, foi assim pronto, também um ponto de lançamento para o projeto. Aliás, o espetáculo tem também uma componente, ou seja, o espetáculo é de dança, é teatral, é musical, e as coisas foram construídas em conjunto, ou seja, não há aqui nada que nasce primeiro. Houve este texto, não é? Este texto, mas também paralelo a uma série de outras coisas que fomos desbravando, mas realmente a criação nasce depois em estúdio, não é? E em estúdio com os intérpretes e connosco, onde as coisas vão surgindo, não é, de uma forma consciente, outra parte inconsciente, onde tu também acreditas e sabes que está a informação toda cá dentro e que ela é lançada e também é adquirida pelos intérpretes, que é transformada também por eles, em que eles também dão imensas sugestões, em que vamos criando, no fundo, esta peça em conjunto, com improvisações guiadas, pronto, e de facto às vezes é difícil, não é, estar a descrever realmente um processo onde é tão rico e onde há tanta gente envolvida e muito criativa, e onde as coisas vão surgindo também. Sim, um processo fantástico, de facto. Eu ia perguntar sobre o texto maravilhoso, mas já percebi que é de Miguel Torga. Já percebi também que foi um trabalho de equipa, com vocês numa primeira fase e depois com toda a equipa de intérpretes. Como é que foi cruzar este lado ancestral, histórico, de folclore, com um lado mais contemporâneo? Depois, como é que foi, como é que nós depois revestimos isto tudo? Sei que é possível responder a esta questão, porque eu acho que tem muito de intuitivo, da criação, da criatividade de cada coreógrafo, de quem faz de músico. Como é que foi, sem que o projeto perdesse aquela sua identidade, não é? Ou seja, sem perder aquele ponto de referência que eram os Pauliteiros de Miranda, como é que depois nós conseguimos revestir tudo isto de algo mais contemporâneo? É assim, quer dizer, nós, uma coisa que era clara, que era importante, era que os intérpretes percebessem e aprendessem os passos base dos pauliteiros. O Luís Pedro pertenceu ao GEFAC, o grupo etnográfico e folclore, e de folclore da Academia. Sim, Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra, sim. É um Exatamente. grupo da Associação Académica da Academia de Coimbra. É E um dos organismos autónomos.
Foi aí que nós nos conhecemos, isto há muitos anos atrás. Sim. E o Luís Pedro também, ele pode falar um pouco nisso, aprendeu, não é? Aprendeu os pauliteiros, para além de muitas outras danças, aprendeu os pauliteiros. Nós também tivemos uma pessoa do grupo a ensinar os pauliteiros. Tivemos também uma bailarina que está a fazer também uma investigação e que também veio me ensinar algumas danças. Ou seja, isto há muitas danças dos pauliteiros, nós escolhemos algumas, talvez umas, enfim, algumas mais representativas, e que também quisemos pegar nelas. E a partir, portanto, desse conhecimento base, fomos desconstruindo, não é? Portanto, quem conhece os pauliteiros, quem conhece as danças, percebe exatamente de onde é, não é, quais são os laços, chamados laços, e a própria música, e o Luís Pedro pode também falar sobre isso, não é? Conhece bem qual é a matriz e depois qual é que foi a transformação. E essa transformação, claro, quer dizer, essa transformação é a imaginação, é a criatividade, é ao mesmo tempo saber o material com que se está a trabalhar e como é que se vai depois desenvolver sem realmente perder essa base e esse caminho e essa viagem, que eu acho que é isso que é também belo, não é? É ter estes dois lados. Luís Pedro, é teu. Aqui era muito fácil, porque nós tínhamos imenso o material com que estávamos a trabalhar era muito rico. Nós tínhamos várias camadas, como eu já disse, não é? Temos a parte mais coreográfica, se quisermos, a parte mais de percebermos as figuras, e é depois um desafio, porque todas as figuras de pauliteiros são feitas para 8 dançadores, 8 pauliteiros, nós só tínhamos 4, portanto logo aí tínhamos um desafio de tentar multiplicar os bailarinos ou reduzir aqueles laços para aquilo são figuras mais ou menos geométricas e, portanto, havia ali algum desafio nisso, mas depois, paralelo a isso, a música e o universo musical é um universo rico, apesar de quem entra de fora às vezes parece-lhe que as músicas são todas iguais ou que as danças são todas iguais, mas eu acho que é uma das coisas que se consegue-nos. Estava a pensar nisso agora, já depois da estreia, no outro dia, que estava a pensar nisso sobre o espetáculo. Uma das coisas que é bonita naquela viagem que é proposta aos espectadores é precisamente perceber quão diferentes são os vilhaços, não é? Quando nós vemos um espetáculo de pauliteiros, se calhar não nos apercebemos tanto de como há coisas que são tão diferentes, como os ofícios são tão diferentes do Padre António, ou do Senhor Mio, ou do Salto ao Castelo. Tudo aquilo foi de tal maneira trabalhado por nós, com a orientação da Clara sempre, mas foi de tal maneira depurado e acrescentado e de coisas que acabamos por ter vários momentos onde conseguimos mostrar, acho eu, que aquilo é um universo rico, que não se cinge só a uma coisa, que não se cinge só a um olhar, que não se cinge só a uma manifestação que quer dizer uma coisa, né? Porque esse é o lado, lá está que a Clara dizia, onde nós não quisermos nem vamos querer, eu não vou querer nunca entrar, que é o lado de perceber e dizer um bocadinho ao José Hermano Saraiva, aqui está, esta é a origem, esta é a história, esta é é sempre um exercício muito, muito estranho de fazer, não é? Essa coisa de dizer isto é assim, taxativamente, quando nós falamos de manifestações que são tão longínquas no tempo e que tiveram tantas alterações e que passaram pelas mãos e pelos corpos de tanta gente, portanto é muito difícil. Mas o que nós sabemos é que as mãos, os corpos, os músicos que passaram e que foram transportando isto, foram-lhe acrescentando camadas, foram-lhe acrescentando coisas. E nós tentámos um bocadinho pegar nisso, pegar nesse lado, pegar no, sei lá, pegar um bocadinho no lado muito religioso, porque nós sabemos que a Igreja
põe sempre o seu peso em todas as manifestações e tenta-lhes dar esse peso, mas pegar também no lado pagão que aquilo tem, pegar um bocadinho na seriedade de alguém que está a rezar um ato de contrição, mas também no gozo absoluto que tem o jogo dos paus em si, só como jogo, só como prática, não é? E essa alegria que isso transmite do jogo, que é muito interessante, porque eu acho que os bailarinos apanharam isso. Eu lembro-me de aprender pauliteiros e nós. A mecânica, não é? Só a mecânica, quando a mecânica resulta, é um jogo, não é? Um bocadinho como um dolitá, não é? Quando somos crianças. E eu acho que os bailarinos, agora no fim do processo, já tinham esse gozo infantil no belo sentido do termo, de quererem que as coreografias, porque a Clara adaptou muito aquilo, pôs-lhes alguns desafios muito grandes, algumas das coisas que no palco se calhar até parecem muito simples, foram muito complexas de fazer, mas os bailarinos, os intérpretes, tinham já esse desafio de dizer, sei lá, eu lembro, estou a pensar numa parte do espetáculo em que eu dizia assim, não era melhor nós abrandarmos esta parte, porque isto é tão difícil. Eles diziam, não, 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 nós vamos conseguir, e conseguiram, de facto, conseguiram. E eles diziam, não, nós vamos conseguir fazer isto a tempo. Não, não é preciso a música abrandar, porque nós fazemos, e a coreografia saiu. Porquê? Porque eles apanharam isso, e eu acho que quando eles apanham isso, apanham o fulcro do que é essa dança, não é? Que é uma dança vivida no terreiro, neste caso antigamente era só por homens, e que tem este lado bonito de ser esta coisa de seres uma peça de uma máquina que depois funciona muito bem e é muito bonita de ver. Esse é só um dos pontos, mas depois, claro que há tudo o resto, todo o falar de trás dos montes, todo o falar de outras coisas que estão depois também no espetáculo, como as manifestações dos caretos, que tem a ver com a festa que tem a ver com o solstício de inverno, tem a ver tem a ver com a festa dos rapazes, tem a ver depois com o carnaval, tem a ver com uma série de manifestações que se foram mantendo naquelas terras lá em cima, também devido ao isolamento de que elas tinham. Esse isolamento, obviamente, trouxe coisas muito más, trouxe um atraso conjuntural ao país, mas por outro lado, diria eu que nos preservou numa série de sítios no país há umas cápsulas do tempo onde nós agora podemos observar coisas que à partida se calhar desapareceram em muitos outros pontos da Europa e nós ficámos com elas. Pronto, nem tudo é muito mau no atraso a que o país foi sujeito, não é? E ao facto de estarmos nesta ponta da Europa também. Havia um pensador nosso amigo, que a Clara conheceu, o Manuel José Henriques, que também dizia muito isso, dizia que uma das coisas que nos tornava o país tão rico etnograficamente era o facto de estarmos aqui na ponta, não é? Não sermos um corredor, sei lá, como são outros países do centro da Europa, como é a Polónia ou como é a Hungria, não é? Onde toda a gente sempre passou de um lado para o outro. Aqui não. Aqui os que vinham, normalmente vinham porque queriam aqui vir, porque aqui ninguém passa por passar, não é? E isso é interessante. Uhum, uhum. Agora, talvez mais uma pergunta um pouco mais dirigida à Clara, mas que de alguma forma também envolve o Luís Pedro e que tem a ver com o percurso da Clara, que foi uma das pioneiras do movimento da nova dança portuguesa, tem uma entidade muito própria, imprime uma entidade muito própria no seu trabalho, coreografou uma centena de peças, tem prémios nacionais e internacionais. E continua esta necessidade de se reinventar, este processo de continuar a criar, de continuar a juntar à sua criação alguém que transporte também o lado da música. Ahm, como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é, Clara? Como é que é? Como é que isto funciona? Eu acho que se resume. Acho que nós somos movidos pela vontade, não é? Pelo desejo. Ahm, e, e ele continua, ele continua. Eu gosto muito de criar, e gosto muito de criar em conjunto, e gosto muito de criar com as pessoas. Ahm, e, e essa vontade, essa vontade está aqui. Portanto, enquanto ela existir, eu acho que me dá um motor e me dá energia para
para continuar a conhecer, não é? Para continuar a conhecer, para continuar a descobrir-me em relação a mim própria, a descobrir as coisas, a descobrir os outros, e tentar, não é? Fazer coisas com sentido e com significado. E esta ligação com o Luís Pedro Madeira, vocês fizeram a parte de composição musical foi feita em conjunto, é de alguma forma, assim, novamente, uma grande capacidade de reinvenção e de estar sempre a trazer coisas novas. Como é que foi trabalhar em conjunto? Luís Pedro, se calhar agora podemos Foi, bater a bola. é sempre muito, é sim, é sempre muito bom. A Clara ah, ahm, disse agora aquilo que eu acho que é uma das suas muitas, um dos seus muitos grandes talentos, que é uma curiosidade enorme sobre as coisas. Está-me sempre a perguntar, e como é que é isto? Explica-me isto, como é que se faz isto? Como é que é? E isto era como? Mostra-me isto, e para mim, o trabalho com a Clara sempre foi um trabalho que eu gosto particularmente de fazer. Eu dou sempre a imagem de alguém que mostra a sua cidade a um estrangeiro, que é sempre uma coisa que eu gosto particularmente de fazer. Ahm, por duas razões. Primeiro, porque estou a mostrar a minha cidade. Neste caso, a minha cidade é esta coisa da música e das manifestações etnográficas portuguesas, que é uma coisa que eu gosto muito e em que trabalho há muitos anos. E por outro lado, permite-me também a mim ter um olhar, quantas vezes, não é, nós estamos a mostrar uma rua da nossa cidade onde passamos 10 mil vezes e pelo olhar dos outros reparamos numa outra coisa. E, portanto, o processo, para mim, esse processo de descoberta renova-se, não é? Eu não consigo ter um olhar diferente e novo sobre as coisas e, portanto, é muito bonito para mim e é muito bom que nós nunca tenhamos não temos funções definidas específicas, não há no processo de criação, obviamente a orientação é feita pela Clara, mas somos todos nós, os intérpretes, somos todos convidados a participar com material ou com opiniões sobre aquilo que se vai, e as coisas, assim acho eu, nascem de uma forma orgânica, não é? E essa organicidade depois faz com que o espetáculo seja mais denso e tenha outra capacidade acho eu, até de tocar nas pessoas e porque logo à partida tem outra capacidade de encaixar nos intérpretes. Estou a pensar, por exemplo, no Tiago Manuel Soares, que é o percussionista que toca no espetáculo, ah, que que de repente foi convidado ele próprio a ser co-criador connosco e a contribuir com algumas coisas, e isso nota-se logo na maneira como ele está a tocar, como ele está e quem vê os trabalhos, e isto não é novidade, não é a primeira vez que a Clara faz isto e não será certamente a última. Esta maneira que ela tem de trazer toda a gente para o processo e de os convidar a contribuir e também a observar, que é muito importante, não é? Este exercício de imersão num determinado mundo, num determinado contexto, é comum, acho eu, em todas as peças, os trabalhos que eu vi da Clara, ou seja, quem está em palco, quem está na criação, está mergulhado num mundo ó, obviamente que tem a curadoria da Clara, mas onde todos contribuíram e onde a Clara nunca deixa que as pessoas se sintam como convidados, como estrangeiros. Quem está ali neste caso agora desta peça que estamos a falar, mas noutras assim, quem está naquele terreiro vive lá, não está não está de passagem. E isso eu acho que é uma coisa muito intensa e que dá aos trabalhos dela uma qualidade que a mim me faz muito sentido e que tem e que eu acho muito bonita.
Obrigado, Luís Pedro. Fantástico, grande elogio, é? Obrigada. É Não sei, verdade. Clara, queres dizer mais alguma coisa? Sim, ias falar. Não, 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 fala, fala, por favor, por favor. Esta que não é retribuição, mas é também para transmitir que é verdade isto que o Luís Pedro diz, em relação aos intérpretes, em relação à equipa e das pessoas também, ou seja, se irem descobrindo comigo, não é? Eu vou descobrindo e acho que elas também se vão descobrindo. E depois eu acho que o ato criativo e com quem nós estamos a trabalhar é muito importante para que as coisas possam fluir de uma maneira, ah, de uma maneira não é? Num sítio em que eu acho que a equipa é super importante para que as coisas realmente se desabrochem de uma forma tranquila, não é? E eu acho que isso também, não é? Eu, em relação ao trabalho com o Luís Pedro, também é sempre um prazer, porque é muito bom quando temos alguém que nos escuta, que nos observa, que nos compreende e que depois que traduz, não é? E às vezes é mesmo uma coisa subterrânea que não se traduz pronto, eu às vezes digo ao Luís Pedro como é que é, não é? Vá lá, faz lá, é uma coisa assim, mas vá lá, põe lá isso cá para fora da forma como eu gostaria que tivesse, não é? Pronto, e isso acontece, outras vezes é ele que vai, não é, que vai ali amparando e de uma forma, muitas vezes, não é, na retaguarda, e construindo, não é, quase que me lendo também, e isso é muito bom, porque se sente uma liberdade, não é, e uma compreensão do outro, e uma aceitação que faz assim, não é, ping-pong, de um, e eu acho que isso tem depois, obviamente, muita repercussão da forma como as coisas saem cá para fora. Ok. Obrigado, Clara. Obrigado, Luís Pedro. Obrigada por estes minutinhos Obrigado, Nas. de podcast que dedicaram ao podcast Instável. E vemo-nos por aí. Espero que em muitos mais espetáculos e muito mais Ok. cumplicidades. Muito obrigada, está bem? Tchau, Deus, boa tarde. Obrigada, Tchau, tchau, obrigada, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.